segundo ciclo de debates sobre, sobre fundamentalismos religiosos, intolerâncias e agenda pública, né? Nós tivemos já 3 bons encontros, né? Tratamos um pouco sobre a fundamentação, né? Ou o contexto estadunidense como base, né? De uma série de vertentes da maioria cristã, da direita cristã, do fundamentalismo do século XX, que aporta, né, até o nosso país. Num segundo encontro, a gente teve a excelente participação do professor Celso, né, está discutindo conosco a relação ciência e religião, né, e a incidência dessas discussões, né, em comportamentos, em atitudes fundamentalistas. E na última rodada, né, tivemos a professora Cristina Vital, também lá do Rio, que discutiu conosco um pouco o momento, né, e alguns elementos da conjuntura política, né, particularmente no Rio de Janeiro, e a origem, né, de movimentações, de segmentações, inclusive, religiosas, mas que estão para além das próprias religiões, né? E aspectos muito interessantes, né? Por exemplo, lembram vocês de que ela nos falava, inclusive, da judaização de segmentos evangélicos, né? Neopentecostais, né? Com características marcadamente judaizantes, e o papel das corporações, né, econômicas transnacionais, né? Na atuação política de grupos religiosos, especialmente pentecostais e neopentecostais, mas vocês lembram que a professora disse que isso não está restrito a este grupo, né? E hoje, nessa noite, nossa 4ª rodada, nós temos aqui uma alegria imensa, né? Eu, particularmente, muito feliz por ela ter aceito o convite, uma pessoa muito especial, que, além da sua militância, né, da sua seriedade, é competência incomparável e, sobretudo, no seu modo de traduzir, né, o que as pesquisas, do que o conhecimento teórico, acadêmico dá, mas traduzir isso em linguagem bastante acessível, né, aos diferentes grupos e segmentos, sejam segmentos religiosos ou grupos e movimentos sociais. Eu estou falando da professora doutora Magali do Nascimento Cunha, que vai compartilhar conosco hoje o tema sobre ativismos digitais de grupos religiosos no Brasil, né? Eu vou ver aqui, porque ficou mais fácil assim. Conseguem me ver ainda? Sim, A professora Magali é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Ela é mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio e graduada em Comunicação Social, né, com ênfase no jornalismo, que ela é jornalista, pela Universidade Federal Fluminense. Ela realizou estágio de pós-doutoramento em Comunicação e Política na Universidade Federal da Bahia. E professora Magali é coordenadora de um importante grupo, né, que é o Grupo de Pesquisa e Comunicação e Religião da Intercom, né, do qual eu tenho também a alegria de ter ingressado. Ela oferece disciplinas e desenvolve estudos e orienta monografias e pesquisas de dissertações de mestrado, doutorado, que buscam compreender os processos comunicacionais midiáticos a partir do imaginário social e da cultura e das temáticas daí decorrentes, tais como a identidade, a memória, o consumo, a religião. A professora Magali tem experiência nas áreas de comunicação e cultura, comunicação e imaginário, comunicação e religião, com ênfase em comunicação, cultura, evangélicos, política, análise do discurso, mídia, ativismo político digital religioso. Ela tem vários textos publicados, entre livros, capítulos de livros, artigos em periódicos, inclusive ela disponibiliza para nós vamos colocar no momento do debate alguns desses artigos, e ela integra uma associação internacional de mídia, religião e cultura, né, e uma associação mundial de comunicação cristã.
ela é colaboradora de um importante conselho mundial que trabalha, né, pró-tolerância, pró-convívio harmonioso entre as religiões, que se chama Conselho Mundial das Igrejas, com sede em Genebra, na Suíça. Como se não bastasse, ela também é articulista da revista Carta Capital. Professora Magali, é uma satisfação tê-la entre nós, né, para mais essa rodada, e a palavra, claro, já é sua. Eu aviso, né, de antemão, para os que estão chegando, nós adotamos uma metodologia que a professora vai falar, né, e à medida que ela for falando, os casos já vá aparecendo perguntas, né, vocês vão colocando essas questões já no chat, que está aí, né, só clicar. As perguntas serão por escrito, e, o final, a gente vai organizando, então, a sequência delas para a continuidade do debate. Nós temos mantido um debate bastante rico, respeitoso, né, e eu tenho certeza que essa noite será também, mais uma vez, uma excelente noite. Professora Magali, desde já gratidão, a palavra é sua. Muito obrigada, professora Adilson. Obrigada a todas as pessoas que participam desse evento nesta noite, que estão aí disponíveis, né, para ouvir, para refletir. Essa temática, a gente estava comentando antes de começar, que é uma temática aí na ordem do dia, né, uma temática quente, que está, inclusive, não só nas discussões acadêmicas, mas nas discussões populares, nos bate-papos, né, que é essa força do ativismo político-religioso nas mídias. E, então, agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema que é parte das minhas pesquisas, das minhas reflexões. Agradeço aí a introdução com tanta consideração do professor Adilson, fico feliz com isso. E vamos lá, né? Então, vou apresentar algumas ideias. Eu tenho uns slides aqui que é para me colocar no rumo, porque é um tema tão rico, a gente se empolga, né? E acaba, muitas vezes, esquecendo do tempo. Então, vou mostrar os slides que ajudam na comunicação e me colocam aí no rumo do tempo. E depois a gente vai abrir para dialogar, estarei à disposição não só para responder perguntas, mas também para ouvir de vocês, né, as suas experiências, as suas opiniões, as suas observações, elas são sempre muito importantes. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, para que vocês, então, tenham acesso ao material dos slides. Então, vamos lá. É muito importante, quando a gente conversa sobre esse tema, que a gente tem uma primeira reflexão sobre a relação das igrejas com as mídias. As igrejas, em geral, elas nunca rejeitaram as mídias, pelo contrário, né? As mídias, desde tempos dos primórdios das igrejas, né? O que era possível de escrita já era feito, né? A gente tem as clássicas cartas escritas que se tornaram porções da Bíblia, né? Mas as cartas que eram um veículo de comunicação lá nas primeiras décadas depois de Cristo, que foram utilizadas para a expansão do Evangelho, outras religiões também, né? A gente tem aí, entre os islâmicos, a escrita do Corão, e, enfim, a escrita e os veículos que tornam possível a escrita sempre foram muito utilizados e valorizados, e desde sempre. E depois, à medida que outros meios de comunicação foram aparecendo, os grupos religiosos foram se adaptando. Meu foco vai ser nas igrejas, mas o que eu vou dizer, que é o foco das minhas pesquisas, né? Mas o que eu vou dizer se aproxima em muito das outras religiões também. Dos grupos religiosos, por exemplo, estava falando da escrita, os espíritas são um grupo religioso muito afeito à escrita, às publicações, né? Então, isso está presente em diversos grupos religiosos, essa relação com as mídias. Mas quando a gente olha para as igrejas, a gente vai ver que elas nunca rejeitaram as mídias, pelo contrário, né? As mídias eram vistas como recursos muito positivos, tornando possível a propagação ampla da mensagem cristã, uma publicidade das igrejas, a visibilidade da presença das igrejas nos espaços sociais. Então, essa relação das igrejas com as mídias sempre foi uma relação intensa, de
de bastante presença e ocupação, né, dos espaços das mídias. Essa relação ela vai mudar a partir dos anos 90, aí na virada do século 20 para o 21, com aquilo que a teóloga católica dos Estados Unidos, de nome Elizabeth Drescher, ela vai chamar de reforma digital. Ela vai observar que, à medida que o mundo digital foi tomando conta aí dos processos de comunicação, né, que as mídias digitais foram se popularizando, né, a começar nos anos 90, entrando pelos anos 2000, pelo século 21. Então, esse universo digital, essa cultura digital, da informática, da internet, das mídias sociais, mais recentemente, né, vão transformar radicalmente essa relação que eu falei que as igrejas têm com as mídias desde tempos muito antigos. Com as mídias digitais, essa relação vai se amplificar, vai se potencializar. E aí entra a dimensão da participação muito mais intensa. Se com as mídias que a gente chama de tradicionais, as publicações impressas, o rádio, a TV, o cinema, as pessoas eram uma audiência para receber conteúdos que eram produzidos e elas eram receptoras passivas, né? Com a cultura digital, essa participação se torna um elemento muito forte e receptores se transformam em emissores por meio aí de processos de interação que essas novas mídias, especialmente a internet, né, elas vão possibilitar, mudando radicalmente o quadro da relação das igrejas com as mídias. As igrejas e os grupos cristãos perceberam, então, que as mídias podem não apenas apresentar o evangelho, como eu falei, dar visibilidade, como eu falei também, mas as mídias digitais tornaram possível uma articulação entre fiéis e das igrejas com também não fiéis, a promoção da socialidade, né? E firmar a comunidade. Agora, durante esse período de pandemia, a gente está podendo perceber o lugar que essas mídias já tinham e que agora fica ainda mais evidenciado, né? Tornando possível que a comunidade permaneça reunida, ainda que não presencialmente, né? E, então, essa reforma digital, segundo Elizabeth Drescher, vai mudar muito, né, essa relação, essa dinâmica, a cultura das igrejas, a forma das igrejas se comunicarem, né, por isso ela vai chamar de reforma. Mas a gente tem que olhar um outro elemento, que é, por outro lado, as igrejas passaram a não ter mais o controle do sagrado, o controle da doutrina, como tinham antes. Porque se a palavra-chave é participação, os usuários das mídias digitais, os fiéis, passam a participar de uma forma tão intensa que passam a desenvolver uma autonomia em relação às lideranças, em relação à doutrina, passam a manifestar suas opiniões, passam a manifestar suas próprias reflexões, o que não conseguiam fazer no presencial, numa determinada igreja, e nunca entrariam numa TV, num rádio para falar, passam a falar, passam a escrever, passam a divulgar nos espaços digitais. Dessa forma, as doutrinas, as tradições teológicas, elas passam a ser relativizadas, assim como a autoridade dos líderes clássicos, né? Pastores, padres, bispos, presidentes de igreja, essas autoridades clássicas, essa autoridade passa a ser relativizada, porque começam a aparecer expressões outras, né? Também a perda do controle dos discursos, dos símbolos religiosos, por parte das autoridades eclesiásticas, abre espaço para experiências lúdicas. Quer dizer, não é só fiéis que passam a se manifestar, mas gente que também não tem uma vinculação formal com um grupo religioso cristão, que passa a se manifestar nas mídias digitais em experiências lúdicas, né? Expressando elementos clássicos da fé em espaços de entretenimento, espaços de humor, e isso se torna aí uma tendência muito forte que causa aí algum incômodo às autoridades eclesiásticas e a algumas comunidades. Com isso também surgem líderes midiáticos, celebridades religiosas, artistas, blogueiros, youtubers, que têm uma identidade cristã e que passam a ser vistos também como autoridades, como pessoas que pautam temas, que orientam pessoas, né?
E aí, então, a gente vai ver um conjunto, né? O rádio, a televisão, a internet, tornando-se aí fundamentalmente doutrinadores para todo tipo de público. E aí, quem faz estudos, né, do que circula nesses ambientes midiáticos vai ver que os conteúdos principais são as teologias da prosperidade, da confissão positiva, a guerra espiritual, e o conservadorismo político, né, que é o que a gente já vai falar já, em termos de pauta política que vai penetrar nesses ambientes. Eu não vou me deter na explicação dessas teologias, né, da prosperidade, confissão positiva e da guerra espiritual, por questão de tempo, mas depois, na hora que a gente estiver no diálogo, se alguém necessitar, desejar, solicitar uma explicação, eu posso fazer, tá? Isso vai ser tranquilo. Então, essa reforma digital vai demonstrar, então, uma forte capacidade de expressão, de circulação, não só das religiões, mas do religioso. Do religioso como experiência de religião, compreensão de religião, que ultrapassa as doutrinas, que ultrapassa aquilo que as autoridades religiosas clássicas têm para ensinar, têm para repartir, mas ultrapassa, passa a não ser mais propriedade dos grupos religiosos, das autoridades, e ganha o mundo digital na boca, nos escritos, nas expressões de gente das mais diversas vinculações, ou não, né? E aí a gente tem os blogs, o Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, os podcasts, né, que são tão populares, né? E nesse novo quadro entra também a dimensão do jornalismo religioso, né? As mídias noticiosas religiosas passam a ser autoridade, sinônimo de verdade, na produção de notícias que são fartamente replicadas. Claro que sempre houve espaço noticioso dos grupos cristãos. Tiveram seus jornais, suas revistas, seus boletins. Isso sempre aconteceu. O que vai ser diferente é que, diferente disso que sempre houve, estes grupos ampliam. Esses grupos todos que aparecem, que não têm uma vinculação própria, são grupos transdenominacionais, aí na tela tem alguns, com exceção da Canção Nova, que tem a identidade católica, mas Gospel Prime, Gospel Mais, Pleno News, que buscam atingir o público cristão, mas não tem uma vinculação específica com qualquer um desses grupos. São empresas de conteúdo midiático religioso, né? Então, esses grupos, diferentemente dos espaços clássicos, eles vão ampliar os temas, vão tratar de política, de economia, de questões culturais, e vai predominar o apoio a propostas sociais conservadoras, quando a gente faz o estudo dessas mídias que estão aí na tela e de outras, né, que são populares. Então, dada essa introdução sobre a relação com as mídias, que é importante para o que a gente vai falar em termos do ativismo digital, é importante reconhecer que hoje as religiões estão em evidência no mundo, né? A gente tem, no âmbito do cotidiano, um apego religioso, um apelo à religião, que é muito forte, sejam as pessoas vinculadas formalmente a um grupo religioso ou não, mas a religião está na cultura, a religião está no cotidiano. No plano do acesso às mídias, da interação midiática, as religiões estão em muita evidência nas mídias, sejam elas mídias religiosas ou não, e essa interação possibilitada pelas mídias digitais, como objeto da indústria cultural também, né? Religião é objeto do entretenimento, da indústria cultural, das mais diversas produções de mídia não religiosa. Religião está no cinema, religião está na novela, religião está na série, religião está nos livros, na ficção, religião está no cinema, religião está em várias expressões da indústria cultural. E religião também é um segmento de mercado, né? A gente tem aí os produtos, né, sendo oferecidos, os bens, os serviços, seja por grupos religiosos, seja por grupos não religiosos, que ganham dinheiro, que lucram com o conteúdo da religião. As religiões também estão em evidência na esfera da representação, da participação política, que é tema da nossa conversa, seja ela institucionalizada com os cargos públicos, os cargos eletivos, no legislativo, no executivo, agora também no judiciário, a gente vê uma visibilidade de expressões religiosas,
ou a participação política não institucionalizada, dos movimentos. A gente tem movimentos sociais com identidade religiosa, a gente tem campanhas públicas, né, ocupando as ruas, agora com a pandemia, ocupando a internet. E aí a gente tem também, dentro dessa linha política, as religiões em evidência nos debates relacionados aos direitos civis, aos direitos humanos, aos direitos sexuais, reprodutivos, ambientais, culturais, né? Então, as religiões também estão presentes nessas esferas. Aí, quando a gente vai olhar esse aspecto específico da política, e quando a gente vai olhar para o Brasil, nós vamos ver uma característica. A política sempre esteve relacionada com a religião, ou a religião com a política. A Igreja Católica chega no Brasil com a colonização, então já faz política desde que chegou com os portugueses. A Igreja Católica, durante todos esses séculos, com uma influência forte na política, né? Primeiro como religião do Estado, depois na República, mesmo dessa desvinculação tendo sido feita, continua com a sua influência forte. Vide a Constituição de 1934, né? A influência, a relação que a Igreja Católica teve com o governo de Getúlio Vargas naquele momento. Não dá tempo da gente recuperar essa história toda aqui, mas eu estou demarcando que essa relação com a política sempre se deu da parte dos grupos cristãos, né? Principalmente católicos, com essa hegemonia histórica, mas também, recentemente, com os evangélicos, que entram na política no século XX, mais tardiamente, né? Apesar, claro, chegaram no século XIX no Brasil, mas é só no final do século XX que vai ter essa força, a criação de uma bancada evangélica, de uma frente evangélica no parlamento, e a gente vai ver altos e baixos, avanços e retrocessos nesses períodos, nesses 30 anos, aí desde o final dos anos do século XX até a entrada do século XXI, mas o que a gente vai ver nesse século XXI, que é o tempo que nos interessa aqui discutir, é um avanço dos fundamentalismos político-religiosos no Brasil. E isso se dá em dois elementos que a gente observa na conjuntura. Primeiro, o fortalecimento e a visibilidade de fundamentalistas, católicos romanos e evangélicos, nas mídias religiosas e não religiosas. Essa visibilidade vai se dar. O que eu chamo de fundamentalistas, né? O fundamentalismo é um movimento que começa no século XX, nos Estados Unidos, com grupos calvinistas, lá no início do século XX, com uma reação à modernidade, uma reação ao iluminismo, uma reação à leitura bíblica que lança a mão da ciência, teologia liberal, é toda uma reação à modernidade que o século XX representava. Então, é um grupo, é uma tendência teológica de defesa dos fundamentos da fé em reação à modernidade, em reação à Revolução Industrial, em relação ao crescimento da urbanidade, né, que trazia aí tantas coisas novas. Então, o fundamentalismo começa ali, se transforma, ganha um caráter político nos Estados Unidos, com a nova direita americana, a partir dos anos 60, vai se reconstruindo com diversos movimentos, e depois ele é um termo que passa a ser usado pelo jornalismo para relacionar com o islamismo, né, com extremistas, porque como vinha era um movimento fortemente reacionário na experiência americana, com os calvinistas, com os evangélicos, alguns batistas também, os jornalistas vão identificar a ideia de fundamentalismo com o extremismo islâmico, principalmente a partir de 2001, com os atentados às Torres Gêmeas em Nova York, né? O Estado Islâmico e toda essa questão política que envolve os islâmicos extremistas. Então, fundamentalismo passa a ser quase que um sinônimo de extremismo e de intolerância e ligado ao islamismo. Mas na nossa América Latina, com o avanço da presença principalmente de grupos evangélicos, pentecostais, neopentecostais e também grupos evangélicos históricos mais conservadores, alguns estudiosos e algumas mídias passam a classificar esses grupos como fundamentalistas. Na verdade, há uma espécie até de carimbo acusatório, como fundamentalista, intolerante, gente que não dialoga, mas, na verdade, quando a gente olha conteúdo teológico, conteúdo político,
a gente vê um fundamentalismo político-religioso sendo construído pela presença de grupos não só evangélicos, mas também católicos, que visam interferir na esfera pública, levando princípios de fé para que sejam abraçados na nação, na forma de leis, na forma de projetos políticos, na forma de políticas públicas, interferindo na vida de todo o Estado. Então, a gente vai ver esse fortalecimento da visibilidade desses grupos nas mídias religiosas e não religiosas também, nessa virada de século XX para o XXI, especialmente nessa última década, de 2010 para cá, com muita força. E com isso se articula uma bancada religiosa no parlamento, a bancada evangélica com a bancada católica, formando o que a mídia de notícias apelidou de bancada da Bíblia. Nesse contexto, se fortaleceu a articulação entre políticos conservadores, não vinculados a igrejas, com lideranças políticas evangélicas e católicas, e com lideranças religiosas midiáticas. Essa articulação compôs um quadro de reverberação de pautas fundamentalistas, da moralidade, principalmente sexual, da moralidade em torno da questão da segurança pública, né? Uma ideia muito forte de repressão, de vingança em relação à questão da maioridade penal, por exemplo, né? Que foi uma pauta grande aí nos últimos tempos, as questões de pena de morte voltam a ser discutidas por esses grupos também. Então, pautas fortemente fundamentalistas e tem um amplo apoio do eleitorado nacional. Quer dizer, identifica-se um apoio, uma ressonância, tanto com classes populares quanto com os setores médios, né? E que proporcionou a eleição em 2018 de Jair Bolsonaro, uma pessoa de extrema-direita, com propostas de extrema-direita, e que se torna governante, e a gente vem acompanhando essa onda, né, de extrema-direita com pautas fundamentalistas, com esse avanço do fundamentalismo político-religioso no governo brasileiro. De um modo geral, os fundamentalismos político-religiosos são uma reação. Assim como foi na história dos Estados Unidos uma reação à modernidade, uma reação às pautas de direitos civis, uma reação a avanços progressistas, tá, naquele momento lá atrás, no Brasil, a gente vai ver uma reação forte de grupos religiosos, cristãos, aos avanços sociais que foram alcançados ao longo de décadas, principalmente nos anos 2000, nas formas de família, na educação sexual, na autonomia das mulheres sobre o seu próprio corpo, na ocupação negra do espaço público. Então, a gente vai vendo uma reação a esses avanços sociais, que uma cientista política de nome Wendy Brown vai chamar de moralidade ressentida, né, um ressentimento que grupos têm, que esse pessoal que tinha que ficar dentro de casa, fechado no seu pedaço, não tem que estar no espaço público, mulher tem que ficar lá cuidando da família, né? Mulher não tem que ter direito sobre o seu corpo, e tem que ter legislação que as mulheres têm que obedecer, a população negra tem que continuar como sempre foi, desde a colônia, né? Não pode ficar pegando vaga de pessoas brancas na universidade, por exemplo, né? Tem que ralar para conseguir ter o mérito de alguma coisa, enfim. Tem todo um discurso, né, que fundamenta essa reação a avanços sociais e que ganha um caráter religioso. É um discurso político com caráter religioso. Com tudo isso, entra junto uma pauta econômica neoliberal muito forte, o neoliberalismo que se revela desde os anos 90 com fracassos. A questão da Covid aí mostra isso, né? Que as pautas neoliberais, o que elas provocaram com o enfraquecimento da saúde pública, com o enfraquecimento da educação pública, e toda essa questão da Covid que a gente está enfrentando tem mostrado que o Estado tem que atuar sim em uma série de frentes, mas essa pauta econômica neoliberal, ela ganha uma nova força agora, em todo o mundo, e os fundamentalismos político-religiosos têm um aliançamento
tem um discurso que é muito neoliberal, com essa questão do empreendedorismo, do sucesso, e tem teologias para isso, como a teologia da prosperidade, né, que a pessoa vai se realizar plenamente para concorrer no espaço público. Tem a pauta de restrição de direitos também, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos humanos, os mais diversos, e a contenção da pauta ambiental. Quem está acompanhando o que está acontecendo com as nossas matas, com os nossos animais, com os nossos rios, sendo destruídos aí em nome do agronegócio, em nome das mineradoras, né? Ver que tem uma sustentação política religiosa a essa pauta, né? E, inclusive com pessoas do campo religioso atuando nessa pauta também. Agora, o que é novo nesse quadro, né? O que é novo é a visibilidade alcançada pelas lideranças conservadoras, pastores, cantores gospel, blogueiros, youtubers na esfera pública, projetos de articulação e acúmulo de forças no campo político, e aí tem a chamada bancada BBB, né, que é a bancada Bíblia, Bala e Boi, uma articulação entre ruralistas, segurança pública com as pautas religiosas, dentro dessa lógica neoliberal dos fundamentalismos, como eu acabei de colocar. E é novo também que evangélicos históricos entrem com força no executivo. A gente tem uma força dos religiosos, católicos e evangélicos, muito já de algumas décadas, no legislativo, na Câmara Federal e no Senado Federal. Mas a gente vê agora, no Executivo Federal, os evangélicos históricos entrando com força. A gente tem 6 ministros de Estado, que são evangélicos históricos. O André Mendonça, da Justiça, que é presbiteriano, Damares Alves, da Mulher, Direitos Humanos e Família, que é batista, ela é originalmente pentecostal do Evangelho Quadrangular, mas se tornou batista, Fábio Faria, das Comunicações, batista, Luiz Eduardo Ramos, Secretaria de Governo, batista, Milton Ribeiro, da Educação, presbiteriano, Onyx Lorenzoni, da Cidadania, da Igreja Luterano. Além disso, a gente tem outros 2 ministros com identidade religiosa e discursando, atuando em nome dessa realidade, dessa identidade religiosa. Marcelo Álvaro Antônio, que é ministro do Turismo da Igreja Maranata, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, que é católico. Então, a gente vai vendo essa ocupação do executivo de pessoas de poder, ministros de Estado, e com defesa de pautas político-fundamentalistas, né, dentro dessa lógica que eu estou colocando. E também é nova a ocupação do poder judiciário pelos fundamentalismos político-religiosos. A partir de 2014, a gente vai ver isso com força por conta da Operação Lava Jato, liderada por um membro da Igreja Batista, Deltan Dallagnol, que criou todo o messianismo em torno da Lava Jato, fazendo palestras em igrejas e trazendo discursos para isso, assim como juízes, né, como Marcelo Bretas, que tem uma citação aí na tela, que também se identificam e votam e atuam e colocam sentenças com base em questões religiosas que professam. Isso está acontecendo em diversas frentes do Poder Judiciário e é uma coisa a observar porque tem avançado bastante. E nesse novo quadro, então, a relação entre cristãos e política nesse tempo presente se torna uma relação mediatizada, estruturada pela mediação das mídias. As mídias se tornam aí uma arena de visibilidade, né? E colocam especialmente os cristãos numa esfera de visibilidade pública, né? Então as mídias se tornam essa arena onde tudo é discutido, nas polarizações, campanhas, discussões, pautas, e isso no processo eleitoral fica mais em evidência, mas não só. E aí é no espaço das mídias digitais que a discussão política tem se desenvolvido com mais intensidade, com mais paixão entre cristãos. Essa é uma grande novidade, não só em períodos eleitorais, mas cristãos discutindo pautas, políticas públicas, legislação, com construção, com reconstrução de visões de mundo que esses cristãos trazem, né? Imaginários, com discursos tornados públicos, com chamamentos a ações coletivas, que
hospital, tem que vão para as ruas, que façam pressão sobre políticos, né, sobre pessoas públicas, né? Vocês lembram agora recentemente do caso da menina de 10 anos grávida, né, que tinha o direito de fazer um aborto, direito por lei, e que houve toda uma manifestação na frente do hospital, tocada por grupos religiosos, católicos e evangélicos. Esse chamamento foi feito pelas mídias sociais, pelas mídias digitais, ainda que não se devesse fazer aglomeração por conta da Covid, mas ninguém estava nem aí para isso. Os que abraçaram o chamamento foram lá para a porta do hospital chamar os médicos de assassinos. Então, nesse novo quadro, há um predomínio da corrente fundamentalista no Brasil, nos espaços midiáticos religiosos e não religiosos, tradicionais e digitais. É o reflexo do predomínio que alcançaram esses grupos no espaço político-partidário, né? Nesse contexto, a ação midiática promove invisibilidade de outros grupos religiosos, de evangélicos mesmo, de vertente progressista. Isso é uma coisa interessante. Quer dizer, à medida que esse fundamentalismo político-religioso ganha em evidência, os grupos que sempre existiram do campo progressista, das esquerdas, e que são religiosos, católicos e evangélicos também, eles ficam invisibilizados, eles não têm um espaço na TV, no rádio, nas notícias. Os grupos evangélicos, principalmente os evangélicos, em maior evidência nas mídias tradicionais no Brasil, são os pentecostais na totalidade e que veiculam aí novas expressões, porque têm recursos financeiros, porque promovem profissionalização do uso das mídias, estabelecem um padrão de visibilidade midiática, e se criou uma cultura midiática na TV e no rádio historicamente de tal forma que quando entrou a internet, esses grupos se inspiraram nela e se puseram inteiramente à vontade no mundo das mídias digitais, porque já tinham uma história nas mídias tradicionais. E esses conservadores têm noção do lugar das mídias na conquista de espaço, de visibilidade no espaço público, dominam técnicas, dominam métodos de alcance das mídias sociais, fazem um trabalho muito bem feito. E têm discursos com uma teologia, com uma linguagem que respondem ao imaginário fundamentalista. E recorrem à Bíblia como regra literal de fé, como respaldo às ideias que propagam, né? Agora, os cristãos progressistas, a minoria que ocupa as mídias digitais, tem o espaço digital como sua maior possibilidade de expressão nesse tempo presente, né? As mídias digitais são um ambiente de ação contra-hegemônica desses grupos progressistas, tanto na esfera política como também no cenário cristão brasileiro. Então, os grupos progressistas têm nas mídias digitais essa possibilidade maior de alcance, de visibilidade que nunca tiveram antes. E as mídias digitais tornam possível que a gente veja quem são esses grupos progressistas. E são muitos, estão espalhados pelo Brasil. Então, os fundamentalismos político-religiosos, eles atuam com um ativismo muito intenso. Um ativismo religioso no campo político que é muito fortemente baseado no pânico moral, na retórica do medo, para gerar insegurança e promover afeto. O que são pânicos morais? Pânicos morais são fenômenos que aparecem em situações nas quais as sociedades reagem, quando elas reagem a determinadas circunstâncias, e a identidades sociais que presumem representar alguma forma de perigo. Então, quem tem representado alguma forma de perigo? Que circunstâncias tem que pessoas veem como alguma forma de perigo e pânicos morais são criados em cima deles? Feminismo e movimento LGBTI+. Esses dois grupos que têm alcançado direitos sociais, muito especialmente, eu já falei, nos anos 2000, têm tido reação dos grupos que não querem que esses grupos tenham avanço, né? Os grupos das mulheres com seus direitos e os grupos LGBTI+, com seus direitos. Então, os fundamentalismos político-religiosos colocam esses grupos como inimigos, representantes de perigo para a sociedade, e criam discursos de pânico moral. Dessa forma, com o pânico moral, a mídia, a opinião pública, os agentes de controle social reagem a esse rompimento dos padrões normativos que os tais inimigos propagam,
quando se sentem, então, ameaçados e dizem que algo deveria ser feito sobre isso. Então, o pânico moral fica plenamente caracterizado quando aumenta a preocupação, temos que salvar a família, temos que salvar nossos filhos, temos que salvar as escolas desses grupos de esquerda que estão fazendo a cabeça para todo mundo virar gay, para todo mundo se divorciar dos seus maridos no futuro, essas mulheres que querem ser autônomas, né? Então, cria-se essa preocupação que vai aumentando em desproporção, aquilo que é um perigo real e geral, e esse pânico acaba sendo criado, e em curso esse pânico moral em torno da defesa da família, dos filhos da família, né, que estariam em risco por conta da agenda de igualdade de direitos sexuais. As mensagens alarmistas apresentam essa agenda como de destruição, de ameaça à sociedade, com base na noção de que se a família e as crianças estão em risco, toda a sociedade está em risco. O recurso às mídias é em todos os formatos, nas tradicionais, nas digitais, e aí com farto uso de desinformação, em especial de fake news. Esse pânico moral, ele é disseminado com muita fake news, com muita desinformação, para alimentação desse pânico, para interferência nas pautas políticas. E há também a disseminação de discursos de ódio contra movimentos sociais e contra ativistas diretamente. E aí, já que eu falei das fake news e da desinformação, a última parte aqui da minha apresentação para vocês vai ser sobre isso. Essa relação entre ativismo religioso, particularmente, fortemente, o ativismo religioso fundamentalista político, né, com a proliferação da desinformação. A desinformação é um fenômeno político do nosso tempo. Não é novidade. Desinformação sempre existiu, pelas mídias, fora da mídia, né? Gente tentando causar confusão, trazendo conteúdo que não é verdadeiro ou que é enganoso. Isso sempre existiu, inclusive em grandes mídias. Agora, qual é a novidade? A novidade são as mídias digitais, que tornam a desinformação uma potência, né? Elas proliferam com muito mais facilidade essa desinformação. E a gente tem o ano de 2016 como um ano paradigmático para esse espalhar da desinformação. Por que 2016? 2 eventos aconteceram em 2016 e que colocaram o termo fake news na ordem do dia. Um foi o Brexit, o referendo para retirada ou permanência da Grã-Bretanha na União Europeia. Lembram do Brexit? Brexit é um apelido que foi dado a esse referendo, que foi a campanha forte. Brexit, Grã-Bretanha, exit, saia, né? British exit, Grã-Bretanha, saia, sair da União Europeia. Uma coisa que era desejada por alguns grupos políticos há muito tempo, na Grã-Bretanha, retirar da União Europeia, e foi feita essa campanha para o referendo, houve o referendo, e a campanha para a retirada da Inglaterra, da Grã-Bretanha, da União Europeia, venceu. Mas ela venceu, depois houve investigações sobre isso, com base em desinformação, para que a população fosse convencida a votar pela saída com base em conteúdos de pânico moral, de criação de medo, de conteúdos de mostrar que a União Europeia era uma ameaça para a vida dos britânicos, com conteúdo falso, enganoso, e empresas foram contratadas para fazer isso pelas mídias digitais, pelos perfis de Facebook, por conteúdos de WhatsApp, enfim. A Cambridge Analytics foi a empresa envolvida com isso, e tem investigações sobre isso lá até hoje. E no ano de 2016, no final, foram as eleições dos Estados Unidos, as eleições para a presidência, em que ganhou Donald Trump, que ninguém imaginava que fosse ganhar, mas que verificou-se que ele fez uso do mesmo sistema do Brexit na sua campanha eleitoral, fazendo uso de desinformação, trazendo calúnias em relação a outros candidatos, enfim, principalmente a candidata Hillary Clinton, e há investigações também até hoje dessas eleições de Donald Trump envolvendo desinformação. O mesmo processo aconteceu em 2018 no Brasil.
Enfim, sobre o Brasil a gente já vai falar mais um pouquinho. E todo esse processo de investigações, a Comissão Europeia, da União Europeia, que foi afetada diretamente, né, sobre esse processo, criou estudos sobre isso, sobre a nocividade, sobre o elemento nocivo da desinformação interferindo em processos políticos, né, como foi em 2016. E aí há esse relatório que está aí na tela para vocês, o Plano de Ação contra a Desinformação da Comissão Europeia, está em português também, a gente pode baixar. E lá tem uma definição de desinformação que está aí na tela para vocês. Desinformação é informação comprovadamente falsa ou enganadora que é criada, apresentada e divulgada para obter vantagens econômicas ou para enganar deliberadamente, podendo prejudicar o interesse público. Então, informação que é criada, divulgada, para enganar deliberadamente, para vantagens econômicas ou para prejudicar o interesse público. Então, em torno da desinformação, a gente não tem só fake news, não tem coisa falsa, mentirosa, aquilo que é inventado totalmente, que não existe. A gente tem aquilo que é enganoso, ou seja, existe uma certa verdade ali, alguma coisa que aconteceu, mas isso que aconteceu é manipulado, é uma foto que é divulgada de uma forma diferente, é um vídeo que tem uma fala inteira, mas só tira um pedacinho para fazer pensar que a pessoa falou só aquilo, mas a pessoa falou outras coisas também. Então, aquilo aqui é um enganoso. A gente tem as notícias inconclusivas, que são dadas como verdade, mas ainda estão sendo pesquisadas, ainda estão sendo investigadas, né? Então, gente, por exemplo, que é dada como criminosa, mas não foi comprovado ainda, nem foi julgada, né? Então, ou uma pesquisa de uma vacina que ainda está sendo feita, ainda está sendo testada, e é dado lá que a vacina já existe. Já existe, mas não está ainda aplicada nas pessoas. E as notícias imprecisas, que são as notícias dadas sem fonte, sem base alguma, coisas que são lançadas ao vento e são dadas como verdade. Agora, a grande pergunta que não quer calar para muita gente é por que as notícias falsas são tão atraentes, né? Quer dizer, as pessoas, alguém produz isso daí, lança, mas por que as pessoas acreditam? Então, há vários elementos, né, nos estudos, nas várias frentes, na psicologia, na comunicação, na filosofia, na sociologia, que diz que as notícias falsas são atraentes, primeiro, com a sobrecarga de informação que causa esgotamento. Você recebe uma informação que vem pelo WhatsApp, por vários grupos de WhatsApp, é a mesma coisa. Vem pelo Facebook, vem pelo Twitter, vem pelo Instagram. Então, a pessoa acaba achando, poxa, se veio por tantas fontes, deve ser verdade, então acaba acreditando. Os atalhos psicológicos fáceis, as respostas emocionais fáceis, chamada dissonância cognitiva, aquilo que a pessoa acredita porque tem consonância com as suas crenças, tem a ver com aquilo que ela acredita, com a visão de mundo que ela tem. O sentido menos crítico, que muita gente tem a conteúdos que se alinham com as suas crenças, então, se está alinhado com a crença, a pessoa não vai querer criticar, quer que seja verdade. A ênfase e a repetição que tendem a dar credibilidade, repete-se tanto, enfatiza-se tanto aquilo que a pessoa acaba acreditando, e o uso de imagens, muitas imagens. E as imagens são menos sujeitas à crítica e à suspeita. Muita gente acha que a imagem é tudo, né? E acaba acreditando. As notícias falsas também são atraentes por uma coisa que eu já mencionei aqui, a moralidade ressentida, né, que é de uma cientista política da Wendy Brown, né? Então, aquelas frustrações que as pessoas têm, elas acham que um tempo passado, idealizado, deveria ser mantido, a tentativa da retomada daquilo que um dia já esteve em vigência, pautada pela chave da religiosidade. É um ressentimento branco, masculino, de indivíduos e grupos que se sentem enfraquecidos por elementos produzidos pela democracia, a ascensão e visibilidade das mulheres, de LGBTI+, ações pelos direitos de gênero, são confrontados quando expõem posições machistas, homofóbicas, racistas, que sempre falaram, mas agora são confrontados. Então, essas pessoas se ressentem. E quando chega um conteúdo referente a essas questões que não seja verdadeiro, elas tendem a acreditar em nome do ressentimento que elas têm.
E o ressentimento, muitas vezes, gera rejeição, com ódio, né? Como eu já falei, a associações, a organizações sociais, partidos políticos, sindicatos, movimentos, ONGs, que buscam igualdade, respeito às diferenças, direito às minorias sociais, e muitas fake news são criadas em relação a esses grupos aí. E aí a gente observa em muitas pesquisas que há um sucesso entre cristãos e cristãs, dessas fake news. Cristãos e cristãs têm sido muito alvo da produção dessas fake news. Quem produz, produz sabendo o que está fazendo para interferir na esfera pública e cria conteúdo desinformativo diretamente para atingir cristãos e cristãos, com linguagem que afeta emocionalmente, que afeta a visão de mundo, que afeta a fé de cristãos e cristãos, e a perspectiva da religião fala forte aí. Cristãos estão propensos a assimilar ideias mentirosas que circulam pela internet porque são coerentes com as suas crenças. E aí os cristãos ainda querem propagar, achando que vão evangelizar o mundo, levando aquelas desinformações e fake news adiante, espalhando essas notícias para que pessoas se convertam ao mesmo propósito. Soma-se aqui a credibilidade no grupo da igreja, na liderança da igreja. Se vem pela liderança da igreja aquele conteúdo, aí que se tende a acreditar mesmo. Se está num grupo que circulam pessoas de igreja, como que os irmãos da igreja vão estar espalhando coisa que não é verdade? Claro que é verdade. Então tem-se a acreditar. E a moralidade ressentida é muito forte pelos padrões de moralidade mais conservadora que circulam no universo cristão. Então, esse é um elemento da desinformação que é muito forte nesse ativismo digital e que tem tornado possível o surgimento de projetos de enfrentamento, né, no universo cristão. E aí eu vou interromper a minha tela, porque eu já estou terminando. Magali, já que você vai interromper só um pouquinho, desculpa, Sim. Por gentileza, queria pedir, tem microfone aberto, né? Desligue seu áudio, por favor, que está tendo interferência, tá? Obrigado. Tá bom. Eu voltei para a tela porque eu estou concluindo a minha apresentação, e eu queria, como eu concluí com essa questão da desinformação, que é uma questão muito forte nesse ativismo religioso, mas a gente tem um ativismo que é mais progressista, um ativismo mais comprometido com os direitos humanos, com a justiça nesse universo religioso, e que tenta fazer a confrontação dessas pautas, especialmente da desinformação. Tem surgido vários movimentos no campo dos direitos humanos, da justiça, da paz, diversas frentes mesmo, que são religiosas e que fazem ativismo digital, e mais recentemente surgiu um coletivo de checagem de notícias no campo religioso. A gente tem várias agências de checagem de conteúdo para enfrentar a desinformação. Vocês já devem ter ouvido falar da agência Aos Fatos, da agência Lupa, tem um grupo chamado boatos.org, o E-Farsas, tem vários grupos. Os grandes jornais também têm as suas agências de checagem, tem um projeto autônomo chamado Comprova, e surgiu, vai fazer um ano agora em outubro, o coletivo Bereia, que é um coletivo de jornalistas cristãos que decidiu se articular para fazer verificação de conteúdos que têm circulado nesse ativismo religioso político em ambientes digitais religiosos, cristãos e evangélicos. Então, esse grupo faz o monitoramento de sites cristãos e evangélicos e católicos e também de mídias sociais de pessoas que são lideranças, que são personalidades religiosas influenciadoras nos ambientes digitais, monitoram, verificam e checam e publicam num site www.coletivobereia.com.br, vou colocar aqui já no chat para vocês podem acompanhar, e tem sido uma iniciativa única entre atividade cristã e mídias digitais, que é uma agência, um coletivo de checagem, de verificação de notícias em ambientes religiosos. Então, eu vou parar por aqui com esse exemplo, para a gente poder abrir, devolvo aí para o professor Adilson, para coordenar essa segunda parte aí da nossa reunião. Obrigada, viu?
Ok. Nossa, em cima, britânica, né? Quanta coisa, né? Amigos, amigas que estão conosco, ó, já somos 58 na sala, né? Quantas informações. E eu quero dar espaço, né, para o debate, portanto, tentarei ser breve, né? Eu quero começar, assim, me esqueci no início, né? De agradecer nossos parceiros, né? A gente tem como parceiro desse ciclo de debates, né, ao Negro, o Movimento Negro, do Brasil todo, mas que aqui em Rondonópolis, né, já que esse evento é promovido pela Universidade Federal de Rondonópolis, e conta com, né, diversos pesquisadores, dentre eles a professora Magali, que está aqui hoje, mas ao Negro e o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, né, da secção Mato Grosso, que também participa como parceiro. Eu quero agradecer imensamente a nossa equipe de trabalho, né, o professor Pedro, a Bia, o Tiago, o José e a Daisla, né, e dizer, né, da alegria, apesar de todo esse cenário, Magali, você mostrava lá numa das suas lâminas, né, a situação ambiental, né, o Mato Grosso, como você já deve ter visto, arde em chamas, né, nosso Pantanal está ardendo, né, e, mais uma vez, né, diferente do que a mídia está publicando, morre o bicho, morre a planta, né, mas tem afetado e já tem morrido, né, o homem, o ser humano, né? Nós hoje visitamos agora pela manhã 2 aldeias, né, Bororo, aqui próximas da cidade. Então, esse é um aspecto que nos machuca, né, e a gente quer aqui, nesse momento, também enviar nossa energia, e nesse contexto em que nós estamos discutindo sobre desinformação, né, sobre formas de manipulação, mais do que apenas o desastre, né, o caos que essa situação coloca, poder repor também a dimensão, né, da responsabilidade política, da responsabilidade social, né, de um projeto político que de longa data se instaura, onde o econômico, né, como você bem mostrou, e agora já entro na sua fala, atrai, né, e traz consigo o discurso, a narrativa religiosa como legitimadora de práticas, né, ou às vezes como deslocadora, né, dessas questões centrais. E é por isso que eu queria começar, né, a minha provocação dizendo assim, né, você falava no início que a liderança religiosa, que as próprias agências né, e igrejas já não têm mais o domínio do sagrado, né? Haja vista, você citou alguns exemplos, né, mas, por exemplo, no ambiente católico, né, nunca a conferência episcopal, né, que representa o episcopado do Brasil, foi tão atacada, né, por grupos que se dizem, pelo menos, católicos, né, fogo amigo, podíamos dizer assim. Mas a minha questão vai, para além desse controle, será que a religião mesma, né, no seu sentido mais amplo, enquanto experiência vivida, não vai passando por uma modificação, né, porque quando você vai colocando essas questões, né, e as formas de ataque a direitos, a valores, que são princípios éticos, que de maneira geral é bastante comum a diversas religiões, né? E se nós ficarmos no gradiente do cristianismo, mais ainda, né? Falar em direito das mulheres, falar em direitos humanos, né? Falar, por exemplo, em luta contra o desarmamento, né? Não é enunciar direitos ou princípios éticos religiosos, né? Será que o quinto mandamento já foi abolido da agenda cristã? Né? Enfim, a questão é, nos parece que nesse processo de desterritorialização do sagrado, né, ou da autoridade sagrada, também a própria noção do religioso, e eu diria quase que do ético, né, para além do religioso, vai se transformando, né? Porque uma das questões que tem nos chamado a atenção é ver isso, grupos cristãos que se engajam, né, numa atuação política, numa agenda pública visível, política, de luta contra princípios, né? Você postou uma foto, né, de um padre católico segurando uma espingarda, né? Quer dizer, como é que fica isso? Né? Será que o religioso
não só está em crise, mas ele está mudando para o seu contrário, né? Não parece muito contraditório isso? E nessa linha, uma outra questão me chamou muito a atenção, achei muito interessante, né? É essa questão da moralidade ressentida, né? E aí, quer dizer, são questões, por exemplo, quando você deu ênfase, né, aos direitos, à luta das mulheres, né, dos negros. O IBGE, né, nos seus últimos censos, tem mostrado, e o último censo, que é de 2010, né, tem mostrado um detalhe muito curioso. Né? Se a gente fazer o perfil, né, socioeconômico desses grupos religiosos, por exemplo, o grupo religioso que mais cresce, né, são os evangélicos e dentro deles os pentecostais. Né? Curiosamente, no nicho dos pentecostais estão os mais pobres, estão o grupo de, né, majoritariamente de etnia negra, né, e mulheres. Isso não é muito diferente também no catolicismo, né? Mas se a gente quiser focar, eles estão mais presentes ali. A diferença é muito pequena, né? Até porque o grupo dos católicos ainda é, né, uma maioria em decrescência, em decréscimo, mas é. Ou seja, não parece de novo também estranho e contraditório que negros, mulheres e pobres defendam essa agência conservadora, né, detenham essa moralidade ressentida, né? Por que uma mulher, né, iria contra esses, né, aquilo que minimamente, por exemplo, a questão hoje do feminicídio, da violência doméstica, que está tão em cena também. A minha pergunta é bastante simples. Será que há uma vingança do religioso, né, através desse posicionamento conservador de sujeitos sociais, né, que no seu cotidiano vivem exatamente o oposto, né, são, de certo modo, vítimas. Né? Se a gente buscar as estatísticas de violência, as estatísticas, né, de renda, a gente vai ver justamente nesses grupos, que são os grupos majoritários do catolicismo, sem sombra de dúvida, mas também do pentecostalismo, se a gente quiser colocar uma agenda mais conservadora ali. Em suma, Magali, será que a religião está passando mesmo por uma mudança, e uma mudança extremamente contraditória, que pode afetar, inclusive, os rumos da sua própria substância, da sua própria natureza? Já tem 4 perguntas, então eu paro por aqui, você fala e a gente já abre o espaço para que vocês possam também participar. Tá ótimo. Então, você coloca questões bastante profundas, né? Que acho que seria um tema até de um outro simpósio, né? Porque merecem aprofundamento mesmo. São questões muito, muito sérias. Mas antes disso, eu queria registrar aqui a minha tristeza indignada, né, com o que está acontecendo com o Pantanal, com a nossa Amazônia. É um projeto destrutivo mesmo, que a gente está, de destruição, que tem finalidade nitidamente econômica, é um avanço, né, destrutivo sem precedentes, quer dizer, a gente enfrenta a destruição desde que os portugueses chegaram nessa terra, é uma colonização exploratória que teve vários momentos na história, mas a gente está vendo aí um processo sem precedentes que nos deixa perplexos, né? Perplexos. Então, vamos, na nossa tristeza indignada, nos articular e o mais possível que a gente possa fazer em termos de ativismo, amarrados também por essa questão da pandemia, né, que nos limita muitas frentes, mas que a gente não perca a capacidade de se indignar gerando ações, né, em torno dela. Então, queria registrar isso aí, que foi muito importante você colocar no início, o Adilson. Mas, realmente, o que você coloca da religião... Eu disse que, no início da minha apresentação, da teóloga Elizabeth Drescher, que fala de uma reforma
que as igrejas estão vivendo uma reforma na sua cultura, por conta dessa relação com as mídias, e é uma realidade. Mas essa reforma tem elementos positivos, porque essa dimensão da participação é um elemento muito positivo, que as pessoas possam participar, que as pessoas possam se expressar, que haja uma visibilidade do que os grupos religiosos estão desenvolvendo, os grupos cristãos, a diversidade, a pluralidade fica mais visível, né? Então, isso é uma coisa muito positiva, que a gente também tem que ressaltar. Então, isso é um elemento importante. Agora, eu entendo que a sua pergunta vai em cima dos elementos nocivos, dessa transformação, dessa modificação que a religião passa para responder a demandas que vêm do campo da política, do campo da economia. Agora, isso não é novidade, né? A gente está tendo uma versão século XXI dessa modificação, mas a gente vai ver ao longo da história, desde a institucionalização do cristianismo, que o cristianismo já passou por diversas modificações, desde lá no Império Romano, quando há uma aliança com o Império Romano e se institucionaliza, aí já há uma transformação, e nas diferentes sociedades, nas diferentes épocas, né? A gente tem o tempo das cruzadas, com aquela matança toda, enfim, a gente passaríamos aqui muito tempo citando exemplos ao longo da história do cristianismo, desses mais de 2000 anos, em que há ajustes, quer dizer, a religião, o cristianismo se ajustando para responder para demandas, né? No campo protestante, por exemplo, o ajuste que os luteranos fizeram na Alemanha para apoiar o nazismo. A igreja luterana aliançada com o nazismo, numa época mais recente, para citar um exemplo mais recente, a ditadura militar no Brasil, que teve um apoio de boa parcela das igrejas cristãs, quando não declarada pela omissão, né? Porque a omissão também se reveste de apoio, né? Pela atitude de omissão. Então, a gente tem modificações, a gente tem ajustes do discurso religioso, do princípio da religião, para se adequar a momentos da história, e isso é muito forte. Então, a gente está vendo uma adequação agora, né? Em diversas frentes. E aí você pergunta, por que então essas parcelas mais das mazelas da sociedade, né? Pessoas negras, mulheres, pobres, pessoas das periferias, por quê? Por que aderem? Por que abraçam esse discurso que, no fim, está trazendo elementos que trazem prejuízo, né? Para eles próprios? Aí a gente tem que fazer essa leitura da forma como a nossa sociedade foi colonizada, né? A gente tem até hoje marcas muito profundas do processo de colonização na nossa cultura. Então, o Brasil tem, apesar de ter se tornado independente em 1822, mas a gente lembra como é que essa independência foi feita? Ela foi feita num acordo, né, com os britânicos, e a gente se tornou independente, mas a gente não aboliu a escravidão, né? Então, a gente tem um processo de independência de acordo, não foi um movimento popular que gerou a independência, né? Independência num acordo da corte portuguesa com os britânicos. E a gente tem todo um processo de enraizamento na cultura de 3 pilares da colonização, que são o patriarcalismo, o latifúndio e a escravidão. Esses 3 pilares o patriarcalismo, o latifúndio e a escravidão, que se revestem aí do machismo, né, do ruralismo que domina até hoje, que está aí no Congresso Nacional, a bancada ruralista dominando até hoje, e do racismo. Esses 3 elementos são tão fortes que eles estão arraigados e eles são assimilados pela própria população que é alvo desses elementos na nossa colonização.
Então, entre as mulheres, a gente tem o machismo arraigado, o patriarcalismo arraigado. Entre a população, a gente tem a negra, a gente tem o racismo arraigado. Entre os pobres, né? Então, isso é muito forte, dessa forma como culturalmente a colônia está presente entre nós até hoje. E a forma como a nossa sociedade está estruturada. E o colonialismo deixou uma outra herança, que é o autoritarismo, né? Então, o autoritarismo que está presente na história da política brasileira, que na ditadura militar ganhou seu ápice durante a ditadura militar e que está presente. Então, a gente nunca se libertou das amarras da ditadura militar. A ditadura militar, ela não acabou, não. A polícia militar é um exemplo, a forma como as polícias estão constituídas, o militarismo, que hoje está de volta no governo. Quer dizer, a gente tem uma democracia, a gente elegeu no voto, mas a gente não elegeu os militares para dominar, para controlar, e eles estão no nosso governo, né? E estão com perspectiva, atuando, é uma tendência militar que está no nosso governo, porque os militares também têm suas tendências, com forte tendência autoritária. Então, isso está tudo muito arraigado culturalmente, e assim, isso é o papel da ideologia, né? É de naturalizar esses elementos, de as pessoas assimilarem, dizerem que sempre foi assim, que o meu lugar é esse, e quando a religião entra tocando na emoção, tocando nos sentimentos mais profundos das pessoas, a religião acaba reforçando tudo isso e é um forte elemento instrumentalizado, né, por essas forças políticas. Então, esse é um caminho que a gente pode encontrar para explicar essa pergunta aí que você coloca. A moralidade é ressentida. Claro, o homem pobre da favela, o homem pobre operário, ele tem um machismo tão arraigado nele, por essa estrutura social, que ele não quer que a sua mulher questione quando ele chega cansado, e ela está cansada também, que trabalhou o dia inteiro, mas ela tem que fazer o jantar, ela tem que colocar a comida, ela tem que lavar a roupa dele, e por aí vai. Ele não quer isso questionado, né? Ele quer a sua mulher no seu devido lugar. Então, esse ressentimento também alcança esse homem pobre, né? Esse homem trabalhador. Esse ressentimento também está com essas pessoas, trazendo um exemplo aqui, né? Então, esse é um caminho, viu, Adilson, professor Adilson, que a gente pode encontrar para explicar isso. Ok. Tá joia. Nós já temos 5 questões, obrigado. Eu quero informar quem está perguntando e a quem pensa em perguntar, a gente está tentando, então, aglutinar, claro, as questões por afinidade temática, correto? Então, a gente não vai obedecer necessariamente à ordem. Eu quero pedir, então, a Beatriz, né, que é uma das membros da nossa equipe, que faça a leitura da primeira e da segunda questão, por favor. Boa noite a todos e todas. A nossa primeira pergunta é da Solange Rodrigues, e ela pergunta: Professora Magali, como atuar no campo da produção do conhecimento e da ação social para enfrentar este fenômeno da desinformação, usando linguagem religiosa? A segunda pergunta é do Flávio Veiga. Professora Magali, como a senhora vê o discurso religioso de líderes das igrejas e de políticos religiosos usando as mídias, inclusive as digitais, como disseminação de uma narrativa e uma agenda moral conservadora, distorcendo os evangelhos e se apoiando em fake news? Como tudo isso contribuiu e interferiu com a chegada da extrema-direita ao poder no Brasil? Bom, vamos lá. Obrigada, Solange, pela questão. Eu vi aqui já faz tempo que eu olhei aqui o chat, eu vi que uma pessoa, acho que é o Flávio, perguntou dos slides. Os slides estão disponíveis, viu, professora Adilson? Pode compartilhar com todas as pessoas à vontade, tá? Já está na mão do professor Adilson para ser socializado, tá bom? Então, Solange, muito obrigada por sua questão. Como enfrentar, né, usando a produção de conhecimento. Então, Solange, o caminho da educação é o melhor caminho que a gente tem para enfrentar a questão da desinformação. E você pergunta, usando linguagem religiosa. Sim, é o caminho da educação. As pessoas precisam
ser, em primeiro lugar, quem está espalhando a desinformação, e a gente identifica, elas precisam ser confrontadas com a identificação de que aquilo é uma mentira. Então, ou uma coisa enganosa, ou uma coisa imprecisa, e está sendo dada como verdade. Então, a gente precisa usar a linguagem religiosa que alcance as pessoas da mesma forma como aquela desinformação alcança, com linguagem religiosa, de forma respeitosa, de forma paciente, usando a ideia inicial de que a mentira é pecado, porque isso está explicitamente trabalhado em vários, a gente pode fazer estudos aí de vários elementos da própria Bíblia cristã, que coloca a mentira como uma causadora de confusão, a própria origem da palavra diabólico tem a ideia de mentira, porque é criado o diabolos, é a criação de confusão, diferente do símbolo, que é aquilo que une, o diabolos divide, cria confusão, por isso Jesus, numa porção do evangelho, vai dizer que o diabo é o pai da mentira, justamente porque ele é criador de confusão, e a mentira é sempre provocadora, é uma interferência que causa discórdia, que causa confusão. Quer dizer, a partir daí a gente pode criar uma série de elementos com linguagem religiosa, a partir dessa noção do pecado, da mentira, do diabo da confusão, as porções bíblicas que podem trazer essa noção de que Deus não se agrada da mentira, isso se aparece em vários elementos. Então, isso é um elemento para sensibilizar quem está repartindo, né, quando a gente identifica. E, claro, sempre mostrando, sempre verificando aquilo que é o lado verdadeiro da história, né? Isso precisa ser mostrado. As agências de checagem estão aí para isso, para que as pessoas compreendam que o que estão disseminando não é verdadeiro. Elas precisam ser confrontadas com o que é verdadeiro, com a comprovação de que é uma mentira que está sendo veiculada. Então, isso também precisa ser confrontado com paciência, com delicadeza, com um respeito religioso a essas pessoas do universo religioso que atuam nessa dimensão. Mas o processo educativo é muito importante, e o elemento da Bíblia como base desse processo educativo é muito importante também. Aí o Flávio pergunta sobre a extrema-direita, né? A chegada da extrema-direita, esse avanço da extrema-direita. Pois é, eu procurei durante toda a apresentação justamente mostrar isso, que essas articulações que vêm com essa ideia de pautas moralistas, né, de uma moralidade, a pauta também de recuperar um passado perdido, né? Vamos trazer de volta um passado que a gente já teve, porque essas transformações todas estão trazendo prejuízo. Isso é um discurso típico de extrema-direita, né, de recusa do presente, de voltar ao passado e de reação a avanços sociais de uma forma muito violenta, inclusive com ataques, com o discurso de ódio, né, que é um discurso muito forte, a destruição de reputações do outro diferente, que é sempre apresentado como alguém nocivo, como alguém que precisa ser destruído, né? Então, esse discurso vem fortemente aí durante todas as 2 décadas dos anos 2000, com mais força a partir do ano de 2013, com aquelas manifestações de junho. Tudo tem origem ali naquelas manifestações de junho, como que não são apenas 20 centavos, mas esses não são apenas 20 centavos, amplificou para que grupos estavam, vamos dizer assim, adormecidos. Tem até esse discurso, né, o gigante acordou, mas na verdade não é tanto um gigante. Quem acordou foram os grupos mais voltados para esse reacionarismo, esses grupos adormecidos de uma direita muito forte, de um conservadorismo extremo, e que tiveram espaço a partir de 2013, pedindo já em 2013 a volta da ditadura militar, a intervenção militar, a prisão de pessoas de forma arbitrária. Isso começa a ser pedido ali, e a gente vai ver o aliançamento de grupos religiosos com esses movimentos a partir de 2013. A Operação Lava Jato colocou bastante combustível nisso. As eleições de 2014 foram marcadas pela polarização, e a partir daí a gente vê
toda uma preparação que gera o processo de impeachment de Dilma Rousseff para culminar na eleição de Jair Bolsonaro como um líder dessa extrema-direita. Tanto é que os inquéritos que a gente tem no Congresso Nacional, com a Comissão Parlamentar de Inquérito das Fake News, e no Supremo Tribunal Federal, o inquérito das fake news que visam atingir, né, ministros do Supremo Tribunal Federal, tem mostrado toda uma articulação que vem desde 2013. Esses inquéritos têm mostrado lideranças que surgiram lá atrás e que hoje são sustentadoras do governo de extrema-direita que está no poder no Brasil hoje. Então, tudo isso tem uma relação forte. Ok, muito obrigada, professora. A terceira pergunta é do Juvenal, e ele diz: como superar, ou pelo menos mitigar, esse fundamentalismo religioso no Brasil? A quarta pergunta é da Letícia. Professora Magali, obrigada pela exposição. Diante desse quadro de fundamentalismos, conservadorismos instalados no país, como pensar estratégias de transformação? Letícia Juvenal, muito obrigada, viu? Essa pergunta em torno do que fazer, né? Em torno de estratégias. A resposta está muito fresquinha na minha cabeça. Fresquinha porque eu participei de uma pesquisa de fevereiro até julho último, que foi promovida pela ACT Aliança. A ACT Aliança é uma aliança de organizações ecumênicas de base cristã e não cristã, de outras religiões também, que estão articuladas no mundo inteiro e tem um braço na América Latina. E a ACT Aliança ficou preocupada na observação que faz, no trabalho que tem em toda a América Latina, com o avanço dos fundamentalismos na América Latina. Não é um fenômeno só brasileiro, não. Então, a ACT Aliança, preocupada com esse avanço, ela promoveu essa pesquisa para entender o que são esses fundamentalismos e ouvir pessoas engajadas pela ACT Aliança nos direitos humanos, nas questões indígenas, negras, de mulheres, de jovens, nas causas mais distintas, ouvir o que as pessoas pensam que devem ser as estratégias para sair dessa realidade, para enfrentar essa realidade. Então, eu vou rapidamente aqui mostrar para vocês, eu estou achando aqui os slides, né, falar um pouquinho dessas estratégias, que são basicamente algumas frentes que esses grupos que eu ouvi na pesquisa, eu coordenei essa pesquisa, né, que eu ouvi nessa pesquisa o que esses grupos disseram, né. Em primeiro lugar, eles disseram que a gente precisa fazer, os grupos que trabalham com direitos humanos, com as causas das minorias, precisam fazer uma autocrítica, porque os grupos fundamentalistas têm tido esse avanço já há muito tempo e não foi dada a atenção devida a essa atividade, a esse trabalho, né? A atenção devida à forma como os grupos fundamentalistas conseguem atingir, afetar e ter a resposta dos grupos populares, dos grupos, como o professor Adilson perguntou, né, de mulheres, de negros, de pobres, que abraçam os discursos fundamentalistas. E os grupos que trabalham com esses grupos de mulheres, negros, periferias, não deram a atenção necessária ao discurso que estava atingindo esses grupos. Então, é necessário fazer essa autocrítica. Segundo, é preciso compreender de forma adequada o papel da religião e da relação da religião com a sociedade. Quando os grupos fundamentalistas têm ressonância, quando eles são ouvidos e são abraçados, é porque eles têm um discurso que atinge. Então é preciso compreender como esse discurso atinge, por que atinge, e esses grupos sociais nas suas demandas, os grupos religiosos nas suas demandas, eles precisam ser ouvidos. Por que eles abraçam os discursos? Quais são essas necessidades religiosas que tornam possível a aceitação desses discursos, né? Isso precisa ser compreendido. Terceiro, a necessidade de retomar uma coisa que foi dos anos 80, que é a formação para o pensamento crítico. Isso foi negligenciado, segundo os ativistas que eu ouvi nos últimos anos, né?
Então, as pessoas também aceitam muito facilmente esses discursos, esses apelos com respostas simples, respostas fáceis, porque as pessoas não estão tendo formação dentro das próprias igrejas, dentro das próprias comunidades, para ter uma visão crítica da sociedade. Então, retomar esse trabalho de formação crítica. E nesse trabalho de formação crítica, compreender como o campo conservador e os fundamentalismos operam na política, compreender as suas ações, o financiamento dos projetos, como é que ele ocorre, as articulações dos grupos fundamentalistas políticos, como é que elas acontecem, quem são essas lideranças que estão atuando nas mídias, como elas atuam, dá os nomes, né? Isso precisa ser compreendido, para que não fique assim, os fundamentalistas, tá? Mas quem são essas pessoas? Como elas atuam, né? Então, atuar diante da complexidade das demandas sociais, considerando as emoções, considerando novas linguagens. Geralmente, as linguagens dos grupos progressistas, dos grupos de esquerda, são muito racionais, muito intelectuais, muito herméticas, que geralmente muita gente não entende o que está sendo dito. Quando os grupos fundamentalistas políticos chegam com uma linguagem muito fácil. Todo mundo entende o que eles estão dizendo. E trabalham com as emoções. Então, é preciso aprender as linguagens, a usar as emoções, né? E, principalmente, dar atenção à juventude. A juventude, que é um grupo que, historicamente, se opõe a esse tipo de conservadorismo e que precisa ter uma atenção mais precisa, porque a juventude é um grupo muito forte para esse enfrentamento, e ela precisa ter uma atenção dos grupos progressistas e que trabalham com direitos humanos. Então, fundamentalmente, foi isso que eu vi e reparto com vocês essas estratégias que foram colocadas para a Acte Aliança. Obrigada, professora. A quinta pergunta, mais uma vez, é do Flávio. Está em curso uma espécie de cristofascismo, com o uso da palavra de Deus para o autoritarismo, com um discurso de ódio e ódio em si, de grupos conservadores pentecostais e católicos conservadores, RCC, e segmentos ricos, brancos, que reivindicam uma asepsia e um modelo de sociedade conforme seus privilégios, inclusive utilizando as massas pauperizadas que enxergam a fé uma única saída? Então, Flávio, esse tema do cristofascismo, ele está sendo bastante estudado agora. Tem um professor da Universidade do Norte Fluminense, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, que fica em Campos, a UENF. O nome dele é Fábio Pi, Fábio Pi, PY. Ele tem especializado os estudos dele nesse conceito do cristofascismo, que é um conceito de uma teóloga luterana alemã, de nome Dorothee Sölle. Não sei se eu estou falando o nome em alemão direitinho, né? Dorothee Sölle. Ela é uma teóloga feminista dos anos 70, que para fazer o discurso teológico e a construção da reflexão teológica feminista em contraposição aos machismos, ao patriarcalismo, ela olha a experiência da igreja luterana durante o nazismo e olha como foi construído um discurso teológico de aliançamento com o nazismo, né, uma tendência fascista da política, e ela coloca esse conceito do cristofascismo, que é aquilo que a gente estava falando com o professor Adilson no início da conversa, que é o ajuste da religião a uma proposta política. Então, o cristofascismo é o ajuste do cristianismo ao fascismo, trazendo elementos fascistas para uma teologia de perseguição de opositores, uma teologia de autoritarismo muito forte, de um machismo muito forte. Enfim, o cristofascismo é um conceito teológico criado por Dorothee Sölle, que está sendo estudada especialmente pelo professor Fábio Pi,
A professora Nancy Cardoso Pereira, que é uma teóloga feminista do Brasil, também tem algum escrito a partir dos estudos de Dorothy Stone, então vale a pena olhar esse conceito que tem procurado entender o que está acontecendo por esse viés. Obrigada por lembrar desse conceito. Vamos então para a nossa última pergunta da noite, aparentemente, que é da Rosivalda, e ela diz: Pró, boa noite. Naquela época do movimento do Não Vai Ter Copa, foi contrário à corrupção exercida nas construções dos estádios. A direita e grupos conservadores estavam inseridos nisso? Obrigada, Rosivalda, e obrigada, Beatriz, aí pelo seu trabalho de compilação das perguntas, né? Então, sim, todo movimento que a gente vê contra a corrupção tem um fundo de extrema-direita nele, porque é uma característica da extrema-direita o discurso contra a corrupção, porque é um discurso... Hitler teve esse discurso no nazismo, né? E na ditadura militar houve também esse discurso. Em vários momentos da história, o discurso anticorrupção ele vai alimentar processos de extrema-direita, porque a extrema-direita usa esse discurso porque tem um apelo, faz um afeto, torna um afeto muito grande nas pessoas, principalmente a população pobre, que se sente lesada pelos processos de corrupção, que existe uma cultura de corrupção, sim. Agora, a própria extrema-direita vai provar, quando no poder, que é corrupta, né? que faz uso do discurso de corrupção como uma instrumentalização desse discurso, mas que se envolve com os mecanismos de corrupção, e a gente está vendo isso acontecer agora com as investigações do governo de Jair Bolsonaro e de personagens, Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, que se elegeu como posturas de extrema-direita, né? Um juiz que ninguém sabia quem era, e se elegeu com um discurso de extrema-direita baseado em anticorrupção, e mostra isso. Então, lá em 2014, esse discurso foi muito influenciado pela Operação Lava Jato, que é uma operação envolvida em corrupção. Porque corrupção não é só roubar dinheiro, né? A gente tem que ter muito claro isso. Corrupção não significa só roubar dinheiro público ou desviar dinheiro público. Corrupção é corromper o Estado, é fazer uso dos instrumentos do Estado para uma causa própria, para uma causa que não tem relação com os objetivos do Estado. Então, a Operação Lava Jato, por exemplo, ela está se desmanchando antes que a investigação pegue aquelas pessoas envolvidas, porque o The Intercept Brasil, um grupo de mídia, tem toda uma investigação chamada Vaza Jato, que mostrou como é que a Operação Lava Jato agia de forma ilegal, em muitos momentos, né? O juiz Sérgio Moro, à época juiz, depois tornado ministro, com uma questão aí ética muito complicada, né? Então, a gente está vendo o nome do juiz Sérgio Moro, ex-juiz, né? Agora, envolvido em uma série de elementos de corrupção do Estado. Então, corrupção não é só desviar dinheiro. Corrupção também é corromper as estruturas do Estado por uma causa que não é legítima, que não é legal, né? Então, a gente tem, essa pergunta que você faz tem total relação com isso, sim. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelas perguntas muito boas. E vocês sabem que esse tema aí não tem fim, não. Vem as eleições municipais agora... a gente ficaria aqui um tempão, chegando, e né? a gente certamente, em outros espaços, vai voltar essa discussão, porque ela é muito quente. Uhum. Então, para a professora descansar um pouquinho, né? Porque tá bom o engate, tem mais uma questão. A gente quer também pedir que quem está perguntando, é muito bom que apareça, mas que dê espaço também para outros, né? Já, antes da próxima pergunta, eu queria lembrar, né? Esse material que a professora falou, desse professor Fábio Pi, né, sobre cristofascismo, há uma quadrilogia, são 4 e-books que estão disponibilizados, são textos extremamente atuais, por isso, inclusive, o formato, né, e-book. Um deles é o do professor Fábio,
com reflexões muito interessantes, tem uma abordagem teórica metodológica bastante contemporânea para a discussão desses temas que são bastante quentes, muito atuais, né? E está disponível gratuitamente, né? Eu consegui acessar pelo academia.edu, né? Mas busque aí, né, Cristofascismo, e você vai encontrar um material que foi coordenado pelo professor, né, e por outras pessoas, muito rico, né? Então a gente vai para a última pergunta, que me parece que é da Rosivalda, né, Beatriz? Isso mesmo, professor. A pergunta da Rosivalda é: professora, o que observei nos 2 bairros que pesquisei, o avanço de grupos pentecostais se deu com a saída da Igreja Católica, SEBS, e com isso também favoreceu associado ao tráfico de drogas envolvendo a juventude negra, Salvador. A senhora conhece algum outro caso no Brasil? Obrigada, Rosivalda. Obrigada, Beatriz, mais uma vez. Eu, passando os olhos também pelo chat, eu vi aqui alguém perguntando, a Letícia, sobre a pesquisa da ACT Aliança. Eu vou colocar aqui no chat, ACT Aliança, e a pesquisa, ela vai se transformar num e-book que já está na editora, viu? Então, breve, esse material completo vai estar disponível, vai estar transformado em livro, é um e-book. Logo, logo eu vou colocar à disposição, o professor Adilson vai ter isso e vai poder compartilhar com quem quiser, todo mundo vai ter acesso. Vai ser um material de livre acesso, disponibilizado em 3 línguas, português, espanhol e inglês, porque tem muita gente interessada nesse assunto, e vai estar disponível em e-book, tá, Letícia? Em breve. Então, a pergunta da Rosivalda, né? Então, Rosivalda, é assim, essa realidade existe sim, outros casos, a associação do tráfico de drogas com alguns grupos evangélicos, inclusive tem um apelido, né, traficantes de Jesus, que são traficantes que se convertem ao apelo de algumas igrejas, entram para a igreja, se tornam evangélicos, mas não deixam o tráfico. E as igrejas acabam aceitando isso por pressão da comunidade, ou até por conivência mesmo, né? Então, eu não tenho estudos sobre isso, mas eu conheço quem tem. A professora Cristina Vital, que esteve aqui na semana passada, nesse ciclo de debates, ela tem uma pesquisa específica sobre isso. Ela pesquisou a favela de Acari, no Rio de Janeiro, onde há esse fenômeno, e ela tem um livro sobre isso. O livro se chama Oração de Traficante. Procura a professora Cristina Vital, Cristina com CH, livro Oração de Traficante, que você vai ter uma referência fantástica. E tem artigos também que você acha na internet, o livro é mais completo, uma entrevista que ela deu, se eu não me engano, para a Folha de São Paulo, sobre isso, e é um fenômeno que precisa ser melhor compreendido. Que bom que você também tem descobertas sobre isso aí para contribuir. Obrigada. A gente tem aqui, né, uma provocação e pergunta do professor Paulo Isaac, nosso amigo aqui. Eu vou ler, Bia, tá? Pode ser? Os fundamentalistas atingem o que nas pessoas? A alma? E os grupos progressistas? A razão? Quando se trabalha com o imaginário, as contradições são facilmente rechaçadas. Quando se trabalha com a razão, contradição é contradição. No simbólico, você pode matar o inimigo em nome de Deus, da verdade, da palavra sagrada. Mas no racional, você não pode defender a ética e apoiar corruptos só porque eles são de esquerda, por exemplo. Bom, só me resta agradecer o professor. É uma reflexão que cabe muito bem. A questão de atingir as pessoas, o atingimento é no viés da emoção, porque de fato né? Há essa questão aí que eu mencionei em termos da linguagem, né? Os grupos progressistas, de fato, trabalham numa linha mais
eu falo dos grupos progressistas até religiosos, viu? Com pesquisa que eu tenho, no livro que eu produzi sobre o ativismo digital evangélico, na pesquisa que eu fiz de como os grupos progressistas se manifestam nas mídias digitais, se manifestavam muito com linguagem mais intelectualizada, mais racional, colocando o campo dos direitos, com pouca linguagem religiosa, apesar de religiosos, né? Então, diferia muito da linguagem que visa atingir e atinge com mais força, que mexe com a emoção, né? Então, por exemplo, num dos programas de rádio que eu estudei, o pastor, no período eleitoral, fazia uma oração no programa. O programa não era sobre eleições. Mas durante a oração, momento de oração, as pessoas colocavam um pedido, o pastor orava. Senhor, ajuda a irmã tal, que está doente e tal, e ajuda o nosso Brasil, vem aí a eleição. Olha, tem aquele candidato de nome tal, não deixa, Senhor, ele ganhar. Ele é um perigo para o Brasil. Ou seja, o programa racionalmente não estava sendo apresentado como uma discussão de religião, mas pela oração que toca na emoção, que é um símbolo de relação com Deus, havia o discurso político do pastor, né? Então, é justamente por aí que se vai atingindo, por aí que se vai envolvendo, cativando, né? E aí a gente tem a diversidade dos discursos e de linguagem nesse sentido. Mas obrigada por sua observação, professor Paulo. Ok. Mais alguma, Bia, que você detectou aí? Então, professor, me parece que tem algumas pessoas requisitando o e-mail da professora. Ah, sim, posso. Vou escrever aqui para vocês. Enquanto você escreve, eu queria que você comentasse um pouquinho mais do trabalho, né, do coletivo. Você citou bastante rápido, né, o trabalho do coletivo Berea. Você podia contar um pouquinho para nós? Sim, eu estou colocando aqui nas mídias. Coletivo Berea, ele foi fundado um ano atrás, vai fazer um ano. É um site, eu coloquei para vocês mais lá em cima, vou colocar de novo, coletivoberea.com.br, que vocês podem acessar. É um grupo de 24 pessoas que trabalham, a maioria são jornalistas, estudantes de jornalismo, somos jornalistas, estudantes de jornalismo e voluntários de outras áreas. Tem gente até da física, que se ofereceu porque sabe pesquisar nas mídias digitais, é religioso, tem cristãos na maioria, mas também tem espírita. E somos todos voluntários, somos apoiados por uma organização de nome Paz e Esperança Brasil, que com esse apoio conseguiu um recurso para colocar o nosso site no ar e liberou uma bolsa para um dos estagiários de jornalismo para poder cuidar do site. Os demais são todos voluntários, trabalhamos com jornalismo colaborativo e a gente faz diariamente o monitoramento de sites de notícia que são religiosos e de mídias sociais que são de pessoas religiosas e vendo o que está veiculado lá. E aí a primeira atitude de quem faz verificação de notícia é a suspeita. Então, a gente identifica aquilo que pode ser suspeito, em termos de ser uma desinformação, uma fake news, geralmente coisas bizarras, ou coisas que chamam a atenção por ataque a alguém, ou temas de perseguição religiosa. Tem muita fake news de perseguição religiosa, é um tema forte, né? Durante a Covid, muita coisa também. Então, a gente visita esses espaços e verifica aquilo que é levantado de suspeita. E a gente publica a matéria de verificação. A gente trabalha diariamente com essas atividades e publica aí pelo menos 3 vezes por semana matérias de verificação. Tem muita coisa do campo evangélico, do campo católico, também de políticos. E a Denise está perguntando aqui se tem espaço para voluntários. Por favor, Denise, todo mundo aí que puder e que quiser ser voluntário, a gente pede 4 horas por semana.
que é o que demanda um trabalho de verificação, de ajuda, porque a gente trabalha em equipes colaborativas. Então, quem doa pelo menos 4 horas já está doando um tempo precioso aí. Eu vou agradecer muito. Você já tem o meu e-mail, pode se comunicar comigo e a gente articula isso, viu, Denise? E outras pessoas, não precisam ser jornalistas, pessoas que possam fazer verificação na internet, busca de... A gente ensina o que é ter suspeita, né? Tem técnicas de suspeita, e a gente ensina também como construir uma matéria, como ajudar na construção de matérias. Então, a gente vai ficar muito feliz de receber voluntários, é um trabalho que está rendendo muitos frutos. Ok. Nossa, quanta coisa boa, né? Tá vendo? Obrigada. A gente não faz só palestra, né, professora? Muito pelo contrário, né? Sim, sim. Que bom, gente. Olha, já avançamos bastante, né? O diálogo está muito rico, né? Mas nós precisamos, claro, né? Não finalizar, porque a discussão não finaliza. Olha a riqueza de material, né? Eu quero pedir para o meu amigo, querido amigo, colega professor do nosso curso, né, o professor Pedro Hernandes, que está aqui conosco, se ele pode publicar aí, né, o texto que a professora também disponibilizou, né, um dos seus artigos, né? Pedro, se tiver aí fácil, né? E eu aproveito, então, já... Sim? Já foi publicado, quando começou o debate. Já está publicado? Então, busquem aí no chat também, né, o link desse texto, né, Magali? Sim, eu vi que foi publicado, né? E estou colocando aqui também, indicando o pessoal, a coluna Diálogos da Fé, do site da revista Carta Capital. Cada dia da semana é um grupo religioso. As quartas-feiras são os evangélicos, eu escrevo às quartas-feiras, fazendo análises e comentários em torno de temas voltados aí para os evangélicos. E tem o dia que é dos católicos, não me lembro qual é, mas tem, quem escreva sobre católicos, sobre espíritas, sobre judaísmo e sobre islâmicos, e também matriz religiosa africana. Cada dia da semana é um grupo, vale a pena olhar essa coluna. Correto. Então, eu quero aproveitar, né, dizer que a lista de frequência foi disponibilizada para os inscritos, né? Tem aí também um questionário de sondagem para a gente poder, uma enquete, né, para a gente poder verificar como está rolando o nosso ciclo, o que pode ser melhorado. Quem quiser, quem puder, pode respondê-lo. E a gente quer convidar vocês, então, para o próximo encontro, né, a 5ª rodada de debates, que será sobre ativismo e conservadorismo católico, né? O professor Jorge Alexandre, também lá do Rio, né, vai conversar conosco, compartilhar parte da sua pesquisa sobre essa temática, né? Ativismo e conservadorismo católico e intolerâncias, né, na próxima quinta. Nossos encontros são sempre às quintas-feiras, né, às 20 horas, do horário de Brasília. Professora Magali, gratidão, né? Foi muito rica, né? Olha, a contar dos comentários no chat, né? Valeu a pena, você não só, né, nos apresentou, claro, conteúdos, né, mas a sua forma didática, e como disse alguém aqui, empática e simpática, né? Contribuiu muito, olha, excelente, né? Gratidão, tá, pela tua disponibilidade. A professora Magali foi uma das primeiras pessoas que nós contactamos e já muito pronto, né, eu dando sim, né, já dizendo, não, tô lá, né, enfim, muito obrigado, tá? Teu carisma, tua atenção. Obrigada, né? E a gente quer agradecer muito. também a cada um de vocês. Tem gente aí de fora, né, tem gente de outros países, eu pude perceber, de Petrópolis, da Bahia, né, de Rondônia, de diferentes lugares. Essa é uma maravilha, né, que esse formato oportuniza, né? Tá aí, uma das coisas boas desse período que nós vamos, certamente, isso vai impactar, né, nas nossas ações futuras, no nosso modo de trabalhar, né, já há tempos. E eu quero agradecer carinhosamente a equipe, né, professor Pedro, meu amigo, a Bia, o Tiago, né, a Josi e a Daisla, que também é com essa equipe que a gente está podendo construir este ciclo. Magali, sim? Com licencia, para informar que claro. La muestra ya fue disponibilizada para todos, y si alguien no estiver inscrito y está interesado, que deje o email no chat para a gente enviar rapidamente. Ah, claro.
Isso mesmo. Nós trabalhamos do envio do e-mail para os inscritos, né? Muitos dos que estão aqui, claro, não se inscreveram. Isso não quer dizer que você não possa participar. É só fazer isso, então, que o professor Pedro pediu. Deixa seu e-mail e a gente já vai contactando, né? Enviando o link com mais antecedência. Professora Magali, suas considerações e o seu... Eu quero também agradecer pela sua coordenação, pela sua mediação muito ponderada, muito simpática, questões profundas que você colocou, professor Adilson. Muito bom mesmo, muito bom esse evento, muito boa essa iniciativa. Agradecer muito a atenção das pessoas. Eu estou lendo aqui, viu? O chat, os agradecimentos, os elogios, são sempre um incentivo para a gente continuar nas nossas atividades. As pessoas que o José Cobo aí falou que lê sempre a Carta Capital, os textos na Carta Capital. Que bom que alguém lê, né? É bom a gente saber que alguém está lendo. Muito bom, muito obrigada mesmo. Estou lendo aqui. E os colegas professores que aqui estão, toda essa rede, né, que está aqui presente, muito obrigada. E repito, gente, essa temática é quente. Vamos aprofundar, novas questões vão aparecer, processo eleitoral municipal está chegando e precisamos estar atentos aí a todos os desafios, né, de reflexão, especialmente reflexão acadêmica nesse sentido. Muito obrigada. Valeu. Nós que agradecemos, né? Encerramos por aqui, agradecendo vocês. Não vou nominar amigos, colegas, professores, pesquisadores que estão aqui nessa lista da reunião, né? Mas foi muito bom, né? E, professora Magali, nós esperamos oportunamente, quando tudo isso passar, né? E há de passar, né? A sua presença aqui entre nós, né? A Universidade Federal de Rondonópolis é uma universidade recém-criada, desmembrada da Universidade Federal do Estado, né? Mas que tem já uma estrutura, enfim, caminhamos, estamos nos organizando, e será uma alegria recebê-la aqui, tá? Nessas terras, né, de Mato Grosso, né? E poder estreitar, com certeza, nossos laços. Tá Obrigada, eu vou ficar muito feliz de estar aí presencialmente, que chegue esse dia aí, então, que tá chegue. joia. Tá joia, com certeza Obrigada. chegará. Um grande abraço, boa noite, Obrigada. bom descanso a todos.